No último vídeo, eu tinha falado sobre a diferença de quantidade entre universal e particular. Só recapitulando do que seria, só recapitulando o que seria, eu falei duas vezes, é porque eu pausei, eu esqueci que eu tinha falado. Universal, ele vai tratar de 100%. Não existe, tipo, mas alguém não. Não tem isso. É 100%. Ou é todo mundo, ou é ninguém. Tipo assim, é 8 ou é 80? Né? Por exemplo, nenhuma borboleta da Amazônia é um crustáceo. Não sei se eu falei certo essa palavra, eu não conheço ela. Mas vamos dizer aqui que é isso daqui, né? É um crustáceo. Ou seja, isso daqui é universal ou ela é particular? Se disse universal, muito bem, acertou. E a justificativa é que universal se trata de todo mundo, é 100%, não tem exceções. Se você disse que era particular, tá incorreto, porque aqui ele tá falando de nenhuma. Tipo assim, ele tá falando de que sem, tipo assim, de nenhuma, que nenhuma borboleta da Amazônia é um crustáceo. Ele tá falando ali do todo, ele tá falando de universal. E não dizendo que é alguma. Tipo assim, se tivesse alguma, já seria particular. Mas não é. Ele tá tratando aqui sobre tudo. Pronto. Eu falei isso no último vídeo e é a definição, né? Do que, só para reforçar, isso daqui é um tipo de, de silogismo que é o categórico. Agora a gente vai continuar da onde a gente parou mesmo, né? A vinheta. Vrim. E aí, galerinhas, estamos de volta e agora vamos continuar com o termo um, ou seja, sujeito. Deixa o like e se inscreve no canal, que me ajuda demais. Compartilha com os coleguinhas, ativa o sininho de notificações. Enfim, né? Voltando aqui. Tem a quantificada, que a gente acabou de falar, e tem o termo um. O termo um, ele se refere ao sujeito, ou seja, de quem a frase está falando, quem é que sofre a ação na frase. Na frase, no caso aqui, é a proposição, ou se for assim, do modo geral, é a sentença, né? Enfim, né? Sentença e frase é quase a mesma coisa, se não for a mesma coisa. Como eu já disse que o sujeito é de quem a frase está falando, e sujeito não é uma palavra esquisita para nós, diferente de universal e particular aplicada no quantificada, aí sujeito fica bem mais simples de identificar. Por exemplo, depois eu vou voltar nisso daqui. Alguns peixes marinhos são azuis. Só para reforçar, alguns é universal ou particular. Muito bem, é particular. Porque ele tá tracando. Tá tratando de específicos, ele tá tratando de alguém, ele tá tratando, não é de 100%, mas entre ninguém, absolutamente ninguém, ou 100%. Ele tá falando de alguém. Aí vamos aqui mesmo pro sujeito. Alguns peixes marinhos são azuis. Peixes marinhos seria de quem a frase está falando, ou seja, é o sujeito. É isso, né? Vamos para outro exemplo.
Ou seja, até agora a gente, da frase, identificou é, a diferença em quantidade, se é universal ou particular, e agora eu também indo pro sujeito, só para dar mais exemplos. Né? Todos os gatos pretos que moram em Florianópolis são felinos que têm exatamente 4 patas. Aí aqui, ó. Todos, só para reforçar mesmo. Todos é universal. E agora a gente vem pro sujeito. Os gatos pretos. Que seria meu sujeito, porque a frase tá falando dos gatos pretos. Aí vamos aqui, ó, por exemplo, de baixo. Nenhuma borboleta da Amazônia é um crustáceo. Quem é o sujeito aqui? Se você disse borboleta Amazônia, você tá certo. É isso daí mesmo. E se não disse que se disse que era só borboleta, eu não sei se Ítalo descontaria ponto por isso, porque é borboleta da Amazônia. Né? E quando ele explicou, ele falou borboleta da Amazônia. Então, não sei se ele deixaria só circular. Ai, borboleta. No sujeito eu passei bem mais rápido, mas porque é algo mais simples, é só ver de quem a frase está falando e que vai ser o sujeito. Bem, então aqui ó, a gente já falou da quantificada, do termo um, e agora a gente vai para a cúpula. Cúpula é basicamente uma coisa, a gente vai identificar o e não é. É seria afirmativo, não é seria negativo. Mas a primeiro momento, né? Cúpula. Ele se refere a é e não é. E isso é uma diferença de qualidade. Ou seja, as proposições podem ser ditas afirmativas ou negativas. Eu me embaralhei aqui. Mas eu não errei. Eu só me embaralhei porque eu acho que não ficou tão claro. Né? Vamos colocar assim, começando do zero. Porque eu tô no mesmo vídeo e eu não vou editar. Né? Aqui, ó, a diferença em quantidade. As proposições podem ser ditas afirmativas ou negativas. E quando a gente diz que é negativo ou afirmativo, a gente usa a cúpula, né? Que é o de ser e não é de não ser. Então, vamos, né, aqui. Toda rosa é perfumada. Só recapitulando. Toda é universal, rosa é sujeito. E agora a gente encontra a cúpula, que é o é. Se ela está afirmando, então ela é afirmativa. E o seria a cúpula. Né? Ele está dizendo que toda rosa é perfumada. Né? Outro exemplo. É a mesma frase, só vai mudar aí a qualidade dela. Né? Toda rosa não é perfumada. Toda universal, rosa. Sujeito não é cúpula e a qualidade é negativa. E perfumada e a gente ainda vai dizer o quê? Mas tipo assim, ó, tá vendo aqui, ó, não é, portanto, ela é negativa e não é uma cúpula. Aqui, ó. Tá dizendo que a bicha não é, a bicha é fedorenta. A bicha não tem cheiro. Eu tô negando ela. Ou seja, só recapitulando mesmo, né? Toda rosa é perfumada é uma cúpula. Toda rosa não é perfumada. Não é a cúpula dessa frase. Né? Seguindo para os outros exemplos.
Alguns peixes marinhos são azuis. Alguns, particular, no caso, a quantificadora dela é alguns. Peixes marinhos é o sujeito. São é o quê? Cúpula. Afirmativa ou negativa? Afirmativa, muito bem. É uma frase afirmativa, né? Azuis. Eu me perdi, eu fui fazer essa brincadeirinha e me perdi aqui, né? Mas repetindo. Alguns peixes marinhos são azuis. São é a cúpula. Vamos aqui para outro exemplo. Todos os gatos que moram em Florianópolis são felinos com exatamente 4 patas. Todos. Universal. Sujeito. Os gatos pretos que moram em Florianópolis. É dos gatos pretos que moram em Florianópolis que a frase está falando. Quando eu dei, né, só corrigindo, porque quando eu usei essa frase aqui como exemplo, eu tinha falado que o sujeito era só gato preto, mas não é. Os gatos pretos que moram em Florianópolis, viu? Só corrigindo essa parte aí, né? O sujeito é de quem a frase fala, entendeu? Então vai até do que a frase está dizendo. Então não é só o gato preto. Aqui, para esse daqui, porque, né? Porque se fosse aí a gente diferenciando entre o sujeito e predicado, aí no ensino médio ou no fundamental, né? Gato preto, só o gato preto seria o sujeito e o resto seria predicado. Mas aqui é diferente, né? Os gatos pretos que moram em Florianópolis. Esse é o sujeito. São. Muito bem, identificou logo de cara. O são é a cúpula. São e é a mesma coisa, né? Não sei se tu sabe, mas são e é a mesma coisa. Só que tá no singular e são tá no plural. Quando eu tô falando que mais de alguma coisa no caso, mais de alguma coisa, eu utilizo são. Se eu tô falando apenas de uma coisa, que no caso é o singular, eu uso né? Aí no caso aqui, todos os gatos pretos que moram em Florianópolis são. Isso aqui é a cúpula. E a cúpula tem uma qualidade afirmativa, né? Felinos que têm exatamente 4 patas. Vindo aqui para o outro exemplo. Nenhuma borboleta Amazônia é um crustáceo. Nenhuma universal. Borboleta Amazônia. Sujeito é a cúpula. E a qualidade dela é afirmativa. E um crustáceo a gente vai ver o que ele é agora. Espero que tenha dado para entendido essa coisa da cúpula, né? Porque, só relembrando, a diferença em qualidade, né? Que no caso as proposições podem ser ditas afirmativas ou negativas. E a gente faz isso utilizando a cúpula, que seria afirmativo, não seria negativo. E Ítalo, ele diferenciou uma coisa muito importante,